Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Essa muito esperada, já tive diversos comentários. Eu já começo a falando antes, mesmo sem vocês terem entrado, porque quem vê depois, eu sempre conto isso. Então vamos lá, o pessoal está começando a entrar. O André já entrou. Deixa eu já. Tá. Agora sim! Aí, Oh, diretor! muito bem, Esther. Tudo bem? Tudo! Super esperada essa live, André. Maravilha Você estar não tem aqui com você, noção os viu? comentários que já aconteceram antes de você falar. É esperadíssimo, a gente brincou que é criador e criatura, mas eu tenho que contar para vocês que o André, assim, ele foi o meu caminho para eu me soltar diante de um vídeo. Então, assim como todo mundo, falava em live, falava em fazer um vídeo, eu tinha pânico. Nem foto eu queria fazer, mas aí a história do digital começou a correr e vamos fazer o canal, e aí eu e o Max, a gente se reuniu com vontade de fazer isso, e assim, no primeiro, o nosso primeiro programa, o diretor, esse meu diretor que está aqui embaixo, eu acho que ele está embaixo para todo mundo, esse meu diretor, ele começou, ele deu um script, ele falou, bom, vamos fazer a direção, vamos lá, um script para você e para o Max. Mas tanto eu quanto o Max, a gente é levemente indisciplinado. Então, a gente saiu totalmente do script, e quando eu fazia no script, eu ficava dura, eu fazia tudo errado, tinha que repetir. Aí o André percebeu essa essência e fez assim, com a expertise dele, fez do canal Coffee Break no Varejo esse sucesso que é hoje, né? A gente tem hoje a gente já é remunerado por ele. Os programas são leves, mesmo quando a gente faz bobagem, o André arruma, ele coloca as cagadas no final. Pode falar cagadas esse horário, André? Acho que pode, né? Ele coloca no final. Então, André, primeiro conta para o pessoal um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que você já fez antes de chegar no digital, né? Porque você veio lá do aquele outro tempo, não que nós dois sejamos mais velhos, né? A gente é quase um milênio, mas conta como é que você chegou no digital. Então, eu comecei em 1985, eu entrei na PUC de Belo Horizonte e ali eu fiz as minhas primeiras edições de vídeo e eu fui monitor de fotografia, eu estudei fotografia lá. Eu entrei para estudar jornalismo, mas logo eu me enveredei para o lado da fotografia e do vídeo. E ali eu tive as minhas primeiras aulas de cinema. E aí, quando eu saí de Belo Horizonte e vim para São Paulo em 1989, quando eu cheguei aqui, em 1992 eu entrei na MTV. Aí eu já era Você fotógrafo, começou pela porta da frente, né? Você começou pela MTV, a sua primeira emissora foi a MTV. sim, eu tenho muita sorte. Pelas mãos do André Weissman, eu tive a sorte de entrar na MTV e ali eu tive toda a liberdade para poder trabalhar com uma câmera. Além de ser repórter, eu trabalhava com uma câmera e eu tinha essa qualidade de ser o repórter que fazia a câmera também. E eu já tinha o conhecimento fotográfico, que é fundamental nessa área, né, para você pensar em edição, é fundamental saber sobre fotografia. Então eu comecei a aplicar isso. E como eu saía, levava a câmera, além de levar a equipe, né? Eu levava a câmera e eu fazia também uma câmera paralela, chegava e voltava para a MTV e ia editar. Então eu comecei a aprender logo de cara, num esquema super profissional, eu comecei a dominar todo o processo verticalmente, né? E em Perfeito. 1990, em 1996 eu saí da MTV e fui para a Europa. E lá eu comecei a fazer cinema, porque eu comprei uma câmera 16 milímetros de cinema e eu comecei a fazer documentários, né? Eu fiquei 3 anos fora do Brasil, filmei na Indonésia, filmei na Argentina, filmei na Inglaterra, enfim, eu digo que eu filmei em 4 continentes, né? E voltei para o Brasil em 99 e voltei para a televisão. Eu entrei no SBT e fiquei lá no SBT durante 12 anos, com algumas passagens pela Record, né? Mas sempre com trabalhei em grandes programas de televisão, né, no Você SBT. trabalhou com a Hebe, E inclusive, a querida Hebe, com o Edu fui, Martini.
Fui editor da Hebe. André, você falou ali que foi fundamental você ter feito fotografia antes de fazer cinema. Então, eu preciso entender a fotografia, quer dizer, a estética da fotografia. Vamos começar falando, vamos entrar no assunto já, e eu queria saber o seguinte, quais são, sei lá, o que você diria que são os 3 principais coisas para você fazer um vídeo profissional? Todo mundo precisa fazer vídeo, todo mundo já sabe que o que tem mais engajamento são os vídeos, principalmente em época de quarentena, as pessoas se conectam mais com você através dos vídeos, então você tem que fazer vídeo pessoal e para sua marca. Quais seriam as 3 principais coisas para você começar a dar uma aula aqui para a gente? Tá, vamos partir do seguinte princípio. A edição não é uma coisa simples. É óbvio que ser um bom editor, né, demanda anos de trabalho e estudo. O que a gente tem hoje são algumas facilidades que torna possível e acessível às pessoas comuns poderem fazer uma boa edição, né? Mas o conhecimento, quando eu disse que o conhecimento começa na fotografia, eu não me referi apenas à estética, né? A questão é que a fotografia foi a origem da imagem fixada num substrato. Perfeito. Mas foi o cinema, né? Eu até estou com a minha claquete aqui. Adoro essa claquete. O cinema é que explica o que a gente faz numa edição. Se a gente quer saber o que é uma edição de vídeo, precisa entender um pouco sobre o cinema. Hoje em dia a gente sai para gravar com uma câmera como essa que está aqui atrás de mim, a gente grava num card, certo? Então, assim, no começo a gente filmava numa película, né? E essa película, ela filmava só a imagem. A coisa nasceu na fotografia porque em 1 segundo de vídeo, hoje a gente fala que tem 30 quadros. Ou 24 quadros. Isso quer dizer que tem 24 fotografias em 1 segundo. 24 fotografias estáticas. Então, assim, a imagem... Para cada segundo de filme tem 24 fotografias? Exato. A imagem em movimento, Esther, ela é uma ilusão. É isso que é o primeiro... Exato. A gente faz até brincadeira quando você pega um bloquinho de papel e faz um desenho em cada página e depois você faz aquele movimento de soltar todas as páginas, você consegue ver o movimento, né? Você pode criar essa ilusão de movimento. Então, assim, primeiro, então, vamos entender isso. A imagem em movimento é uma ilusão, são 24 quadros ou 30 quadros por segundo, né? Tá. E a segunda coisa é que o áudio, ele era gravado separadamente da imagem. A claquete, ela existe justamente por causa desse barulho aqui, ó. Porque o cara gravava o áudio, ele ouvia esse pack, e aí ele tinha a imagem do momento do batimento, né? Para poder juntar com o som. Exatamente, e o áudio. Aí ele conseguia alinhar fisicamente as duas fitas, a fita do áudio e a fita da imagem. E ele sincronizava, daí veio o termo sincronização, o áudio com a imagem, justamente no momento daquela batida. Bom, isso... Mas até hoje, né, apesar de não filmar mais dessa forma, às vezes eu vejo até um jornal numa grande emissora, e eu vejo que o som, ele tá descasado com a voz. Nos nossos filmes, nos nossos programas, você sempre acerta, ele está sempre perfeito. Mas ao vivo é mais difícil de juntar o áudio com o som e dar essa sinergia? Não, aqui, por exemplo, a gente está ao vivo agora, não existe mais esse problema. O que pode haver é o quê? Um problema na transmissão, e aí, eventualmente, a minha imagem vai ficar desincronizada do meu áudio. Isso pode acontecer. Entendi. Isso acontece também. Então vamos lá, para eu fazer o vídeo, eu tenho que entender dos quadros, certo? O que eu vejo no dia a dia é que você fala muito da luz quando a gente vai gravar e dos sons externos. Muitas vezes a gente para uma gravação quando a gente tem sons por trás. Então, tipo, daqui a pouco a gente vai ter um cachorro latindo, mas enfim, é mais ou menos isso. Só que na gravação do programa isso interrompe tudo. Então, quando você for gravar o seu vídeo, você tem que primeiro escolher um lugar, né, André?
eu sempre escolho fazer, eu elegi esse canto da minha casa para eu fazer as minhas lives, porque não dá para passar ninguém atrás de mim. Eu estou num corredor que não tem como. Eu estou grudada num lugar com meu computador e uma mesa na frente, aonde as pessoas não passam para não atrapalhar esse visual, essa coisa que a gente tem visto, que é até engraçada, né? Das crianças passando atrás, aquelas coisas que acaba sendo engraçada em quarentena. De vez em quando eu tenho lá vídeo ao vivo, a gente está brincando de quarentena, então às vezes as cachorras entram na live, porque eu não tenho criança, mas escolher, eu vejo que sempre a gente tem que escolher uma locação, né, André? A locação pode ser aquele canto, não importa. Tanto ao ar livre, quanto num ambiente fechado. Exato, ó. Eu falo o seguinte, prestem atenção nisso. A edição, que é o processo final que você vai fazer no seu telefone celular, para poder finalizar seu vídeo, ela é como cozinhar. Por quê? Se a feira foi mal feita, não adianta você ser um bom cozinheiro, porque você não vai conseguir fazer uma comida boa. Então, a locação, a gravação é a hora da feira. A hora que você vai cuidar da luz, cuidar do áudio e cuidar da imagem, você está cuidando do que você vai ter lá na hora de cozinhar, que é a hora da edição. Então, é fundamental você cuidar disso. E o elemento mais fundamental de todos é o áudio. Eu vou explicar por quê. Por que eu falei da separação dos quadros? Porque quando você tiver, eu vou indicar aqui hoje algumas apps que você pode baixar no seu celular para poder fazer a edição. Você vai ter que lidar com duas pistas. A pista de áudio e a pista de vídeo, a pista da imagem. E então, você vai ter que editá-la separadamente. Ter essa consciência, então, te dá a informação de que o áudio, ele é a única coisa que você não consegue arrumar na edição. É verdade. Se você capturou mal o áudio, você pode até tentar usar alguns softwares de correção disso, mas não vai ficar bom. Não vai ficar perfeito. O áudio principal, você fala, porque eu lembro, assim, dos nossos programas, às vezes a gente faz o programa, o nosso áudio tá bom, porque a gente usa aqueles microfones, até é bom dar uma dica, esse tipo de microfone que eu e o Max usamos, que eu ando com ele comigo. Você tem algum aí, pequenininho, para mostrar? Eu estou aqui com o lapela. Isso, o microfone de lapela, eu acho que se você pretende investir em vídeos, é importante ter esse microfone, porque você vai ter sempre um áudio perfeito, com esse microfone de lapela, então o nosso áudio tá bom. O que você consegue, às vezes, é tirar o som do fundo, né, André? Porque, às vezes, a gente tá lá fazendo o filme e vem uma buzina, uma sirene, alguma coisa, e você, às vezes, limpa isso, certo? Certo. Existe um programa chamado, no pacote Adobe, que eu uso, né, existe o Audition, que trata exatamente... Peraí, que nós já vamos por aqui, ó. Pacote Adobe... Pacote Adobe. Aí você está falando do Audition. Audition, yes. Audition. Tá. Yes. Audition. Alguém pode escrever aí, ó. Quem estiver ouvindo, a Jenny, não sei se está aí, escreve aí. É pacote, porque ele vai dar nome de vários apps, eu preciso que alguém escreva para todo mundo ler. Então, pacote Adobe Audition. O pacote Adobe tem 5 programas fundamentais para edição nele. Que é o Rush, que é R-U-S-H, né? Rush, que você baixa no seu telefone celular, no smartphone. Tá. Ele tem a mesma capacidade de edição que o Premiere, né, que é o principal programa de edição. Então, a edição de vídeo mesmo e de áudio, ela é feita, a pós-produção do vídeo, ela é feita no Premiere. Né? Então, o Premiere, você está indicando o Premiere. Você está indicando para eles o Premiere. Dentro do pacote Adobe, o principal programa de edição de vídeo é o Premiere. Tá? Que em português, né, a maioria das pessoas não vamos ser pedantes, então vamos falar Premiere, né? Todo mundo chama de Premiere. Então, Premiere. Então, dentro do pacote Adobe, esse é o principal programa para edição, tá? Exato, o Premiere. E para você poder fazer o que a gente chama de cross-editing, né, que é editar no celular e pegar a mesma edição no seu desktop, você baixa o Rush, né, que é o R-U-S-H, que está dentro do pacote também, que você tem direito de baixar ele gratuitamente. Se você tiver o pacote Adobe, você baixa ele no seu celular. Então, você pode começar uma edição pelo telefone celular e terminar ela em casa.
ou vice-versa, embora o Rush ele tenha todas as características, todas as ferramentas profissionais de edição, e você pode fazer no seu telefone uma edição perfeita, maravilhosa de Hollywood, entendeu? Agora, então é o seguinte, ó, completando, é Premiere... O pacote Adobe é o que eu pago. No caso, o pacote Adobe ele é pago, mas eu tendo o pacote Adobe, dentro dele eu consigo executar com todos esses programas e todos eles vão para o meu celular. Eu posso fazer tanto no meu PC quanto no meu celular. Exato. Agora, são 21 programas dentro do pacote. Você não tem necessariamente que pagar por todos. Isso depende da sua área de atuação. No meu caso, eu tenho que pagar por todos porque eu uso os 5 principais em combinação. Quais são eles? Photoshop, Premiere, né? O Rush, por causa do telefone, o Audition, para de áudio, o After Effects, para poder fazer efeitos especiais. Então, peraí, After Effects... O After Effects é uma espécie de Photoshop, né? Só que para imagem em movimento. Ele cria qualquer cenário, ele cria qualquer situação, ele é perfeito. Ele tem... Então, ó, dentro do pacote Adobe, você usa o Audition, o Rush, o Premiere, o Photoshop, o After Effects. Exatamente. São esses 5... Com esses 5 programas, você é capaz de fazer uma edição completa, toda integrada, porque quando você salva um arquivo no Photoshop, ele é modificado lá que você abre o MIA, ele já está modificado lá dentro. Quando você está editando no Premiere e aí você tem um problema no áudio, você envia ele você exporta, né, como a gente diz, para o Audition, vai lá, trata ele, e quando você salvar, ele já está salvo e modificado lá dentro do Premiere. Esse pacote, então, ele atua todo integradamente. Agora, André, assim, pensa numa pessoa como eu. Eu sou a maior topeira para essas coisas, você sabe disso. Tá. Eu só de ouvir esses 5 nomes, eu já estou arrepiada. Eu já vi que eu não vou conseguir fazer isso. Tem alguma coisa, tipo, esses programinhas de telefone que a gente entra lá e dá uma ajudada? Ó, aliás, eu vou aproveitar para falar para todos vocês que estão aqui assistindo, que ele falou aqui do Photoshop, mas ele não usa Photoshop nos meus programas, tá bom? Essa sou eu mesma. Certo, André? O Photoshop é para arrumar a imagem de fundo. Nem eu, nem o Max precisamos de Photoshop. Só para vinhetas. Lógico. Né? Olha, o que eu vou falar para vocês? Então, ok, isso aqui que a gente falou é muito profissional. Vamos falar agora uma coisa que está acessível para todo mundo. O Rush, você paga $10 por mês e você pode ter ele no seu telefone. Ele é completo, além dele ser completo, e ele é muito intuitivo. Ele ensina você a editar, porque ele mostra onde você pode cortar, ele te mostra que você pode pôr uma imagem sobre a outra, mantendo o áudio. Aí você, por exemplo, aqui eu gosto de banana, aí você coloca em cima da minha fala uma banana para aparecer, quer dizer... Entendi. Isso no Rush eu consigo. Consegue com facilidade. E o Rush, eu acho assim, em tempos de que o digital é o seu maior negócio, né? Você hoje, você precisa dos vídeos para se comunicar com a sua cliente por WhatsApp, você precisa dos vídeos para poder se comunicar e potencializar a sua rede social. Hoje você quer ter engajamento na rede social, precisa ter vídeo, não adianta ter só mais foto. Um investimento de $10 por mês é um investimento que você tem que fazer. E antes de fazer essa live, a gente conversou, eu, André, e André, me conta para eles o que você me contou, por que esses aplicativos que você tem gratuitos, eles não atendem para você fazer um vídeo com cara de profissional? Onde pega? Pega o seguinte, se você não tem todas as ferramentas ideais e mais desenvolvidas para poder fazer uma edição boa, você nunca vai atingir um vídeo profissional. Eu falo isso por quê? Porque hoje no próprio Stories, né, você quer entrar no Stories, você consegue montar um pequeno vídeo, você consegue fazer edições. As minhas filhas, elas usam o Like e o TikTok, por exemplo, né? Elas têm 11 anos de idade, às vezes elas passam a manhã toda editando vídeos, elas editam 8 vídeos numa manhã,
super rápido, elas conseguem colocar música, conseguem colocar letras, elas conseguem colocar inserts de vídeo, de fotos e tudo mais, modificar a velocidade do vídeo, às vezes o vídeo está mais rápido, às vezes mais lento, mas você olha, no final não é um vídeo profissional. E outra coisa... Não, isso para brincadeira, até eu tenho TikTok, tenho feito uns videozinhos lá no TikTok, mas é um fato que meus vídeos de TikTok são para brincadeira. Se é para falar sério, você aí que é lojista, que está assistindo a gente, querendo ver como você vai potencializar a sua marca, não dá para fazer um negócio amador, né, André? Se você usa um TikTok, aí você vai postar na sua timeline um vídeo que você editou no TikTok, vem escrito TikTok no cantinho, que você não consegue tirar, certo? Exatamente, eu ia falar disso, mas vou falar de uma coisa que hoje é básica. Por exemplo, hoje não adianta eu editar só um vídeo para o Stories. Eu tenho que editar ele para o Stories, para o IGTV, para o feed do Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, e cada um vai exigir um formato. Então, no Rush, por exemplo, no seu telefone, você consegue migrar. Você consegue editar um vídeo e depois... migrá-lo para um formato 9x16, 16x9. Então você vai poder... Agora eu quero para o Stories. Um toque. O mesmo vídeo. Pelo Rush eu consigo pegar o meu mesmo vídeo e editar para todas as minhas plataformas. Exatamente, exatamente. Então isso é uma ferramenta hoje corporativa fundamental para o cara que está lá na assessoria de marketing de uma empresa. Então, assim, quem está aí no varejo e que precisa... Hoje, outro dia... me pediram ajuda para poder editar um vídeo de vendas, né? Na crise atual que a gente está vivendo, as pessoas não podem sair, estão fazendo divulgação de vídeo, feitos no PowerPoint para mandar pelo WhatsApp. Então, mas é esse o ponto. É esse o ponto, André, porque a gente tem aqui vendedora que está em casa e tem que se comunicar com a cliente. Se ela gravar esse videozinho amador, ela tem que lembrar que ela é uma extensão da marca. Então, gravar o videozinho amador feito nesses aplicativos que vem o nome embaixo, não passa essa credibilidade. Então, eu acho que é um investimento que a gente não escapa mais. Assim como eu tive que contratar o Zoom recentemente, apesar de todos os problemas, eu já tinha contratado. Então, é um investimento que eu tinha que fazer. Os tempos mudaram. Então, eu vou ter que... E assim, não só para vender. Essa menina que esteve aqui ontem com a gente na live com a Érica Santos, que quer ser uma blogueira, ela tem que ter os vídeos impecáveis. Ela quer fazer uma aula de make, ela tem que ter vídeos impecáveis, fazer edições impecáveis. Exato. E não é difícil se você tem um bom programa. Eu até tenho uma lista aqui dos programas que eu pesquisei para poder falar, né? A gente tem vários programas, mas o problema não tem uma limitação. Então, assim, no final das contas, você vai investir, porque você vai ter que pagar por todos, porque se você não pagar, você vai ter a marca d'água lá aparecendo no canto, não vai ter todas as características. Primeiro que nenhum deles vai chegar no nível do Adobe Rush, né? Mas vamos lá, vamos dar, a gente já falou que o Adobe Rush são os top, os que te ajudam a editar com qualidade, a colocar efeito, a você transferir, você fazer com que ele funcione em o mesmo vídeo, você jogar para todas as plataformas. Agora vamos falar aquela listinha que a gente ia dar dos gratuitos, para quem fala, não quero gastar mesmo, tô dura, então vamos lá. Vamos lá, o mais fácil de usar de todos que eu pesquisei, ele se chama InShot. Além de tudo, ele tem um resultado muito bom. A versão dele, deixa eu conferir aqui, a free version dele tem a marca d'água, né? Então, assim, mas para você pagar para lo é bem barato, porque você paga $4. O som tá dando falha, André. O teu som tá falhando, conforme você se mexe, o som tá falhando. Então, o InShot é gratuito, mas se você não pagar nada, vem com a marca d'água. O Arantes colocou InShot, com I, INSHOT, InShot. Aí, Arantes, se você pagar $4,39, você tira a marca d'água. Você paga por mês. Então, mas aí se eu vou pagar $5, eu dou mais 5 e vou para o Rush. No final, a gente sempre vai chegar no Rush. Que
todos esses, mesmo sendo... Ó, a Jo de Aracaju está dizendo que ela usa... Ó, a Jo de Aracaju está aqui com a gente, ela está dizendo que ela usa o InShot. Jo, esquece o InShot, vamos investir $10 por mês aí no Rush, porque você já é profissa, você só faz evento top aí nessa cidade. Pois é, eu sei que a Jo usa o InShot porque ele tem uma limitação de efeitos. Então eu reconheço quando eu vejo um filme do InShot, porque ele tem aquela imagem sobre a imagem e a do fundo está desfocada. Já viram esse tipo de vídeo? Ah, é verdade. A mesma imagem por baixo desfocada. Então, assim, é um efeito... Então, o Rush seria o mais... Sim, ele já tinha falado, a Ana Couto está perguntando se o Rush seria o mais indicado. O Rush, só o Rush, se você tiver o pacote Adobe, que é mais caro, você tem 5 programas essenciais, para quem chegou agora, que estão dentro do Adobe, que são importantes, entre eles o Rush. Mas se você não quer ter o pacote do Adobe, com todos esses vídeos, todos esses programas que tem dentro, e você quiser só o Rush, são $10 por mês, e ele faz praticamente tudo, ele faz tudo. Vamos lá, a gente falou de edição, mas... ele fez até uma analogia de que a edição é como cozinhar. Se a feira foi mal feita, você não vai ter ingredientes para cozinhar bem. Então, a edição vai ser o coração e vai ser o que você vai colocar lá. Mas, e agora vamos falar de alguns truques para filmagem. O que a gente precisa ter de truques durante a filmagem? Escolher a locação. Escolher a locação. Agora, ter um conhecimento básico de fotografia ajuda, que é aquilo que a gente falou, entender que fotografia é luz, o próprio nome diz, né? Fotografia, a grafia da luz. E aí, o que isso quer dizer? Ó, eu estou aqui falando, tem uma lâmpada jogada para mim aqui, né, na minha direção, por isso que eu estou iluminado. Se o fundo aqui é claro, se eu não tivesse jogado essa luz que está aqui em mim, eu teria ficado escuro, porque o fundo sendo mais claro, o objeto do primeiro plano vai sempre estar mais escuro. Então, assim, se eu não tenho luz, se eu não tenho uma luz artificial bacana, o que eu faço? Eu jogo a pessoa que eu estou gravando contra um fundo escuro, porque aí ela vai ser o objeto mais claro, e aí a imagem vai ser boa. Então, isso é um truque que a gente tem que saber usar, porque se você coloca a pessoa que você está gravando, né, contra o fundo, um fundo mais claro, ela sempre vai ficar mais escura. Então, isso é então vamos lá, a caminho do vídeo profissional, a gente precisa contratar o Rush, se a gente quer fazer um negócio ponta firme, a gente vai gastar $10 por mês, então a gente está falando aí, chutando alto, R$50 por mês, o que eu acho um excelente investimento para você fazer vídeos, editar vídeos perfeitos. O segundo investimento seria uma ring light, uma daquelas luzes, não uma vagabunda que vende lá no centro, tem que ser uma boa, certo? Exato, porque hoje em dia a gente tem o LED que se acopla facilmente às câmeras, né? Só que tem LEDs de toda qualidade, e esses que a gente compra na Santa Ifigênia aqui em São Paulo, a maioria deles são chineses e são uma porcaria. O que acontece? A fidelidade da cor desaparece, então as cores são distorcidas porque eles jogam um excesso de azul ou de verde no objeto, então ele distorce totalmente as cores, e você não tem como corrigir isso na finalização. Não adianta ter o Rush, não adianta ter o Premiere, não adianta nada, né? Então, isso é um detalhe que é muito importante saber a procedência. Eu sugeriria, né, assim, os LEDs alemães, né, que são os melhores e que vão ter mais fidelidade às cores, né? Então, vamos lá, se a gente vai comprar esse LED alemão, por exemplo, se eu vou lá, agora a gente está refém, e eu preciso montar o meu estúdio aqui em casa. Então, eu vou lá no Mercado Livre tentar comprar essa luz de LED para filmagem. Como é que eu consigo identificar qual que é a boa e qual que é a que vem da China e que vai chegar aqui uma desgraça? Aí a gente tem que saber confiar nas fontes, né? Aí a tradição é tudo. Aí é como comprar roupa, como comprar qualquer coisa. Tradição é tudo. Não adianta ser alemão também, né? Tem que ser GE. Né, tem que ser aquelas marcas conhecidas que a gente tem segurança, que vão trabalhar num nível mais alto. Os LEDs são mais caros? São. Os mais caros... Mais caro quanto, André? Quanto você acha que eu pago numa luz alemã dessa da GE? Você vai pagar, por exemplo, para fazer uma comparação simples, você compra um coreano por R$350 na Santa Ifigênia
e não quer pagar R$ 1.500 por um alemão, né? Que esse sim é o bom. Então, essa é a comparação. São R$ 1.500, você vai ter um de top de linha, entendeu? Agora, E que não vai queimar, né? Mas vamos falar o seguinte, André, o povo não está com dinheiro. Ninguém tem R$ 1.500 nesse momento, está todo mundo em casa sem receber, com 4 filhos para sustentar, a coisa tá feia. Por exemplo, a luz que eu tenho aqui em cima, ela é uma luz de LED. Então, eu estou totalmente clara, eu vim embaixo da luz. Então, eu estou sentada em cima do roteador para ter sinal. Eu estou embaixo da luz para ter a claridade certa. Essa claridade que eu estou, ela tá boa? Essa luz está um pouco dura sobre você, porque ela está gerando uma sombra debaixo dos seus olhos, entendeu? Aí eu dá olheira. Exato. Então, assim, a gente tem que saber a direção da luz. A minha luz, por exemplo, ela está vindo de frente. Olha só, eu não tenho sombra aqui, ó. Entendeu? Entendi. Uma luz de frente ia me valorizar mais. Por isso que aquele ring light, ele é sensacional. Exato. E ele joga uma luz que a gente chama luz de preenchimento, justamente para preencher esses buraquinhos, essas sombras que vão aparecendo na gente, né? Então, vocês perceberam que eu não tenho buraquinho nenhum, tá, gente? É a luz desgraçada que tá fazendo isso comigo, tá? Eu não tenho buraquinho nenhum. André, eu estou tentando fazer uma parceria com uma empresa de ring light. Então, se eu conseguir fazer essa parceria, eu vou ver se eu consigo postar para o pessoal aí para a gente ter um preço bacana para todo mundo, né? Enfim, então eu preciso de luz, eu preciso de um bom editor. Alguém pediu aqui para colocar o nome dos aplicativos. Então, a gente falou do pacote Adobe. Dentro do pacote Adobe tem o Edition, o Premiere, o After Effects, o Photoshop e o Rush. Mas se você quer ainda, estão dizendo que reflete o óculos, reflete mesmo. Mas se você quiser, um aplicativo só, é um investimento de $10, é o Rush. Alguém pode escrever aí pra gente? R-U-S-H, certo? Rush. O Rush resolve tudo na edição. Na filmagem, você precisa de uma boa câmera. Então, com o celular de ponta, você tem uma boa câmera. Não precisa ter uma igual a essa que o André está ali atrás dele, que é a que ele usa para fazer o nosso programa. Ele usa uma profissional. Mas não precisa, né, André? Eu posso fazer com o meu celular e fazer uma boa edição, certo? Cada dia melhores são os celulares. Eu acredito que muito em breve essas câmeras vão ficar para trás. Então, assim, a tendência é que os celulares cheguem à melhor qualidade de imagem. Hoje, os celulares já conseguem gravar até em 4K, uma imagem que tem uma definição absurda. Então, assim, perfeito. Quem realmente... O último clipe da Lady Gaga, ela fez um clipe novo, que é num deserto assim, inclusive foi divulgado que o videoclipe dela foi totalmente filmado com um iPhone. Provavelmente foi uma parceria, mas ela fez um clipe profissional com o iPhone. Olha lá, a Jenny está escrevendo também, a luz de LED alemã GE seria uma top, mas aí a gente está falando no investimento de uns R$1.500. A gente tem as ring lights, que são aquelas que você vê muito em loja de maquiagem, é muito uma coisa que maquiador usa, só que você tem também marca ruim, umas que vendem lá na Santa Efigênia, que são tudo porcaria, na hora que você mandar acender lá, você já vai ver, e uma ring light de fato das marcas legais que eu vou pesquisar. Pergunta, André, hoje mesmo eu vou postar para todo mundo, porque o André está conseguindo baixar todas as minhas lives. Algumas eu perdi, porque foi no perfil de outras pessoas, ou eu não soube mexer, mas a gente tá, de agora para frente, todas estão salvas, e o André está jogando lá no meu canal YouTube, Esther Morgan. É o segundo canal, tem o Coffee Break no Varejo, e tem esse de Esther Morgan, que é o que vocês precisam lá, se inscrever, assistir o filme, porque aquele tá pobrinho perto do Coffee Break, que dá pena, né, André? Ainda precisamos potencializar o canal da Esther Morgan. Mas a gente tá pondo as lives lá, dá para, na hora que você subir essa live, você colocar lá no texto o nome de tudo isso que a gente falou aqui hoje? Com certeza, eu já separei, esse texto já está preparado, eu vou dar um... Está preparado?
Então, se caso fique alguma dúvida, a gente vai colocar lá quando eu subir isso, ele vai subir para a gente no YouTube, vai ficar aqui 24 horas no ar no Stories, mas a gente vai subir para o YouTube, que eu acho que aí você pode voltar, ver, parar, dar pausa e assistir quantas vezes você quiser para ver o nome das coisas. E lá no texto o André vai colocar isso tudo que a gente está falando. Então vamos lá, a gente falou, eu preciso de um editor, eu preciso de luz. E como é que eu defino, André, a minha locação? Se eu vou ter esse quadro no fundo, se você falou do claro, o contraste do claro e do escuro. Eu acho que isso é uma boa dica. Hoje, inclusive na quarentena, a gente pode aproveitar para ver se tem algum curso gratuito de fotografia, para saber o básico, certo? Uhum. Porque fotografia é luz, como eu te falei, então a luz é fundamental. Pensar, por exemplo, que se eu quero um objeto bem iluminado, a luz difusa de frente para pessoas também é importante para poder preencher, evitar sombras. A luz dura é essa luz, para a gente entender, luz dura é aquela luz do sol, né, do meio-dia, que gera sombra, uma sombra dura, uma sombra densa. Então, para evitar isso, a gente usa luz difusa, né, a gente pode usar luz direcionada difusa, né, no objeto que a gente quiser, né, tentando evitar essas áreas de sombra que vão prejudicar. Então, André, uma outra dica que eu queria ver se você tem. A gente tem muita gente que está se reinventando e está arrumando algumas formas de ganhar dinheiro que às vezes não é a sua fonte de renda principal, mas nesse momento. Então, de repente, resolvi fazer bolo para fora, resolvi fazer brigadeiro, ou alguma coisa de artesanato, ou mesmo minhas peças da minha loja. Que dica você daria para a gente fazer aquela foto estilo da peça? Como eu ilumino uma peça, um sapato, uma blusa? Qual o truque? A gente está falando do vídeo da pessoa para a rede social. Só que na rede social eu posso querer subir um filme de um look ou um filme de uma peça. A gente chamava isso estilo. Eu não sei se é isso que chama, mas qual a dica para filmar o produto apenas? Vamos dizer que um bolo. Tá. Primeiro, assim, uma iluminação que... Porque por que a iluminação é importante? A gente precisa entender isso. Tudo é definição, tudo é uma questão de definição. Se você olha uma imagem, por exemplo, ela está sem definição, ela está muito granulada, é porque ela está sem definição, que a gente fala, né? E o que faz aquela imagem daquela peça, do bolo, da roupa, ficar fantástica é a quantidade de detalhes. Então, assim, Sim. O que a gente tem na fotografia digital? A gente tem pixels, né? A imagem é toda formada por pixels. Para eu ter a maior quantidade de definição, eu preciso ter a maior quantidade de pixels. E para eu obter isso, a gente precisa usar aquilo que se chama em fotografia de um ISO, baixo. Então, para eu usar um ISO baixo na minha câmera, porque eu tenho que ajustar lá esse ISO, né? E os telefones celulares, eles fazem isso automaticamente. Se a luz está ruim, o que ele vai acontecer? Ele vai aumentar a sensibilidade da gravação, da captação, e vai granular a imagem, e vai tirar a definição dela. Então, para ela não tirar a definição, eu tenho que jogar o máximo de luz. Então, assim, eu preciso ter muita luz para ter o máximo de definição. E aí a câmera vai fazer um ajuste, se for automática, se for uma pessoa que não é profissional, a câmera vai fazer um ajuste e vai dar o máximo de definição. Então você vai ter um produto muito bem fotografado. Aí, uma joia, uma bijuteria que tem muito detalhe precisa dessa luz. Precisa, o tecido. E como é que a gente sabe na hora que a luz que está certa a luz? Vamos supor, eu vou improvisar, vou pegar talvez o meu ring light e vou pôr ali perto da minha joia, vou colocar ela em cima de uma superfície lisa. Faz diferença se é claro, se é escuro a superfície? O fundo faz diferença? Só faz diferença se você não tiver uma luz profissional, uma luz voltada para o objeto. Se você tiver, o fundo tanto faz, porque você vai ter capacidade de jogar a luz que é necessária para iluminar o objeto. Agora, a Amanda está perguntando qual que é o melhor ângulo ou luz para fotografar a joia. Bom, a joia ela precisa ser fotografada sempre em macro, né? A gente fala macro, que é o quê? É a maior proximidade possível. Então, assim, chegar ao máximo perto do objeto, e para joias eu indico o seguinte, além de você jogar a luz de 3 pontos, que é das 2 laterais, e uma luz que vem de cima para baixo,
né? Então você tem 3 pontos de luz difusa, que só pode, a gente chama de usar 3 quimeras ou 3 geladeiras, né? Isso em termos técnicos, mas ela produz uma luz difusa muito forte, e você faça a joia girar, entendeu? Se você puder... entendi. Você joga a luz em cima e dos 2 lados, aí eu filmo para a joia girar, porque daí vai dar até o reflexo do brilho, enfim. Se você estiver fazendo um vídeo, coloca uma base que gire, entendeu? E você vai ter um movimento suave, maravilhoso, que vai mostrar toda a joia. Pode perceber nos comerciais de televisão, a gente vê isso claramente, né? Mas, André, você está falando da base que gire. A gente está em casa, de quarentena, ela vai ter que pegar o quê? Vai lá na tábua da privada e vai girar, porque tem que ser o que está girando na sua casa. Você já viu essa tábua que a gente usa, essa base que a gente usa na mesa de jantar, por exemplo? Tem aquela base redonda. É verdade. Dura, né, para você não precisar ir buscar o prato lá do outro lado da mesa. Essa é uma solução que você pode usar. Se você faz sentido, por que joia sempre eles mostram com veludo preto embaixo, André? É para ficar escuro para a joia subir e pular? Exatamente, exatamente. Em geral, a joia ou ela tem cor metálica, né? Assim, a base dela ou vai ser silver ou vai ser gold, né? Então isso realça muito contra o preto, né? E a gente tem que buscar o destaque. Na verdade, isso é comunicação, gente. Quanto mais clean, né, quanto mais limpo o quadro, maior a comunicação. Faz o olho da pessoa que vê aquela imagem, vai direto para o objeto que você quer comunicar. Então vai criar o desejo. Isso a gente faz, então, para poder criar o desejo na pessoa. O olhar dele não pode ser desviado por nenhum ruído, que a gente chama, né? Tudo que for ali um elemento extra na comunicação vai criar um ruído e vai tirar a atenção do objeto. Gente, eu não sei nem que horas são, se a gente está próximo do nosso horário, mas eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o André. André, agora vamos lá, uma pessoa que nem eu, que não tem paciência, não tenho habilidades, você pode contratar o André. Para mim, é o que eu falo, eu não consigo viver sem o André. E assim, se você... O pacote André é o seguinte, ele filma e dirige e edita, certo, André? E ele consegue captar a essência. Hoje você precisa contratar empresas para cuidar do seu digital. Você que é lojista, não dá mais para fazer da maneira amadora, você tem que profissionalizar. Daqui para frente, você vai trabalhar muito mais no digital, vai vender muito mais no digital, então é aí que você tem que concentrar os seus investimentos. O investimento é caro. Não, se a gente for comparar com como a gente investia em marketing no passado, é muito mais barato hoje, né, André? E você investe numa boa máquina, numa boa iluminação, você tem uma locação. Hoje a maioria das empresas já tem um estúdio que você pode fazer um canto da sua loja, porque você precisa subir o seu produto para o e-commerce, lembrando que nós estamos passando por um momento que o e-commerce vai ter um grande up, vai ter um grande poder com o seu cliente, porque não vai sair todo mundo correndo para comprar na loja física, a gente está se habituando, gente que nunca comprou no e-commerce está comprando agora, você vai ter que fazer um e-commerce assistido, mas tudo quanto mais profissional você fizer, melhor você vai performar. Você não pode ter lucro sem fazer um investimento, então a gente procurou aqui falar de investimentos o mínimo possível, mas contratar um diretor, um editor de filmes, uma empresa que cuide disso para você, é fundamental. Eu não teria capacidade de fazer filme, eu e o Max, se não fosse o André. Quando a gente viaja, a gente foi lá para Aracaju, a Jô está aí com a gente, ela sabe disso, a capacidade que ele tem de integrar isso tudo é muito grande. Essas ferramentas todas que ele deu, eu usaria, tipo, num vídeo que eu estou fazendo em casa, até para fazer a palhaçada, e aí eu posso usar o TikTok, se é para fazer palhaçada. Mas o vídeo sério, o André acabou de fazer para mim um produto, um infoproduto, que é um curso que eu vou lançar. A gente deve lançar essa semana, se tudo correr bem, até o final da semana eu coloco isso no Hotmart, mas eu precisei do André. A gente fez lá no meu escritório, né, André? Mas tinha que ficar um negócio bonito. Se fica um negócio amador, como é que eu posso cobrar e como é que o cliente vai valorizar?
O André vai fazer, eu já pedi, ele é um pouco resistente a isso, mas o André vai fazer cursos online como se fosse uma mentoria. Então, ele vai poder entrar online com vocês e ensinar diretamente, porque daí você pode estar assistindo, ele pode compartilhar a tela e ir mostrando para vocês passo a passo de como mexer no Photoshop, como mexer lá em todos os pacotes que tem dentro. André, o que a Jo falou é que aquilo que a gente já tinha conversado, que você vai começar a fazer, que é a mentoria online, você consegue que a pessoa entre em contato lá no direct do Instagram do André Bechelani, com C-H-E, Bechelani, André Bechelani, e vai lá no direct, conversa com ele faz um preço bacana, ele consegue entrar com vocês dividindo uma plataforma no Zoom, ou seja lá qual for, e ele vai compartilhando tela, ensinando vocês a mexerem nos 5 produtos que tem dentro do pacote Adobe, se você tiver isso tudo. Então, sim, a Jo perguntou se daria para você fazer esse curso online, com certeza, porque é muito técnico. Não dá, assim, é o que eu falei, eu aprendo, eu tento aprender, mas eu prefiro contratar o André. Não tem como, é mais fácil e assim, o André faz, ele é muito bom, ele consegue entender a nossa essência e ele sempre vai conversar sobre um preço que seja bom para todo mundo, ele é movido pelo amor, pelo que ele faz, assim como eu. Então, a gente negocia, e tá todo mundo precisando trabalhar, né, André? O André tem 4 filhos, tá, gente? Então, nesse momento, todo mundo precisa, 4 filhos comendo pra caramba, é que nem aqui em casa. Aliás, acho que tá todo mundo comendo pra caramba. Mas, André, eu acho que a gente deu algumas dicas de ouro. Então. E outra, gente, eu canso de falar isso, eu tô falando isso todo dia, não é vergonha você querer ganhar o seu dinheiro, não é vergonha, todo mundo precisa trabalhar, a gente está compartilhando informação gratuita, que foi o que a gente fez aqui, a gente quer ajudar, mas todo mundo precisa trabalhar, o André precisa, eu preciso, então a gente quer sim trabalhar, e estamos aqui dispostos para isso. Alguém quer mais alguma dica com relação a filme? A gente já falou aqui sobre joia, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu não peguei um segundo relógio para poder ter uma ideia de quanto tempo falta, que daqui a pouco começa a contar aquele negócio, eu começo a ficar nervosa. Então, a partir de semana que vem, eu já quero começar a fazer uma live semanal apenas para ensinar, entendeu? Para passar esse conhecimento para todo mundo que tiver mais curiosidade e quiser saber mais, pode contar comigo. Então, uma live semanal para ensinar, mas não pode entregar o ouro todo, porque você precisa ganhar, hein? Aí a Esther já se metendo, ó. Olha lá, Santa Lona... Tem espaço para todo mundo, tem espaço. É verdade. Mas assim, gente, vale a pena investir num curso de fotografia, né, André? Sim, eu quero fazer. Em breve eu vou estar colocando isso no ar, tá? Então, vamos lá, nós temos tempo ainda, alguma dica? Vamos lá, mais alguma dica para eles, André? Você preparou mais alguma dica aí para eles? Olha, eu quero dar algumas dicas também, assim, como você montar um repertório para você produzir um bom vídeo, né? Um bom vídeo depende de uma trilha sonora boa, né? Aí você pode perguntar, mas André, poxa, como eu vou comprar isso? Porque para pagar os direitos das músicas, eu quero usar uma boa música, como é que eu faço isso? Então, ó, assim, todo mundo que tem um e-mail Gmail, né, tem acesso a um canal do YouTube, né? O YouTube tem o YouTube Studio e ele tem uma área que é uma biblioteca de áudio onde você tem uma seleção fantástica de músicas que você pode baixar gratuitamente e editar nos seus vídeos, aumentando a qualidade dos vídeos, né, sem pagar os direitos por isso. Né? Isso é totalmente gratuito e com uma produção de altíssimo nível, com todos os gêneros, separados por gênero. Então você tem clássico, você tem hip hop, você tem lounge, você tem ambiente, você tem pop, você tem rock, você tem todos os gêneros, né, os principais gêneros de música, e em diferentes tamanhos, além de efeitos especiais, além de músicas para vinhetas. Quer dizer, hoje está tudo aí à mão, né? Isso é uma dica. A outra, eu queria dizer o seguinte, que se eu não tivesse... Então, essa dica, ó, anotando, sensacional. Eu pego aquele vídeo que eu já editei e aí eu vou pegar essa ferramenta do YouTube para sonorizar, é isso?
E outra coisa é o seguinte, que se eu não A tivesse imagem ficou granulada agora. Pois é, definição, faltou definição aí porque a conexão está fraca. E aí diminui a definição da imagem para a conexão melhorar. Então, isso é o mesmo princípio fotográfico. Uma coisa só, uma última dica aqui de programa. Se eu não tenho dinheiro nenhum e quero baixar um editor de vídeo para o meu telefone celular, eu indicaria o V de valor, né? VLLO, que a gente chama de VLO, né? A versão gratuita dele não tem marca d'água, tá? Ele não tem todas as ferramentas na versão gratuita, mas ele já consegue te dar um bom resultado. Então, assim, isso é um fato. Se você não tem dinheiro e quer começar a aprender a editar para depois passar para um nível mais alto, né, de edição e mudar, e aí sim investir, eu começaria pelo VLO, né? VLLO, tá? Isso é uma dica bem legal. Então é importante lembrar, né, André, que se você baixar um filme teu e você pegar uma música sem autorização, que você não tem os direitos, você pode baixar no YouTube e isso vai ser desconectado, né? Eles bloqueiam. Então você tem que usar a música. Você não pode remunerar. Entendi. Você, além de tudo, além de ser notificado, você não vai poder remunerar o vídeo. Então, às vezes, você está criando ali um vídeo que você poderia remunerar e acaba não remunerando porque usou uma música sem direitos autorais. Então, você pode utilizar a biblioteca, que é de altíssima qualidade, e poder remunerar seus vídeos. A biblioteca do YouTube. Eu consigo, então, pegar aquele meu vídeo e transportar, não é transportar que fala, como é que é aquela palavra? Exportar para o YouTube para poder pôr a trilha sonora, fazer uma vinheta e tal. Ixi, 28 segundos restante. Então vamos lá, dúvidas? Entra lá no André Bechelani ou entra no meu direct. A gente vai fazer uma segunda live, não deu tempo nessa, nós vamos fazer uma segunda live com a qualidade melhor, ou pessoalmente, sei lá, mas vamos lá. E eu vou salvar, André, vou salvar e depois vai subir para o canal Esther Morgan no YouTube. Obrigada, André. Tá bom, muito obrigado, um beijão.